Boa tarde a todo mundo. Hoje a gente está com a live aqui com o tema A Bússola do Coração, o mapa das personalidades, esperar o Pedro. Oi, E aí, Pedro, boa tarde. tarde. É, Abriu direitinho? tá na metade assim do seu rosto. Isso, e mais um pouquinho. Mais um Mais pouquinho? um pouco. Mais um pouquinho. Senão fica. Tá ainda na metade da sua testa aqui assim, ó. Nossa Senhora. E Aí, agora? agora ficou melhorzinho. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Beleza. Dá boa tarde para quem está chegando. Hoje a gente vem aqui com a live, né, com mais um tema assim, interessante, que a gente também trabalha, né, que é o Eneagrama, que a gente deu o nome de A Bússola do Coração, né, que são os mapas das personalidades, além de outras ferramentas que a gente utiliza, né. Tem essa Sim. também que a gente faz o atendimento individual, além das constelações, da psicoterapia, da cinesiologia dimensional. E aí, como que você gostaria de estar começando a abordar, Pedro? Ai, deixa eu... Eu tava pensando aqui em falar como que foi o meu contato assim com o Eneagrama, né? Como que foi quando eu vi pela primeira vez. E foi numa formação que eu fiz, né, da cinesiologia dimensional, que você falou, que é um tipo de terapia, né? E dentro da cinesiologia tem o Eneagrama. E, e aí, no módulo específico do Enneagrama, a instrutora ela começou a descrever, né, o Enneagrama, acho que para quem não sabe, é mais uma possibilidade de autoconhecimento, né, bem profundo. E aí, quando ela foi descrevendo as personalidades, né, porque tratam-se de 9 tipos de Uhum. personalidade, quando chegou na que eu mais me identifiquei, eu fiquei assim, meu Deus, não é que sou eu mesmo. Eu faço essas coisas, eu me comporto desse jeito, né, o padrão de racionalidade é assim. Uhum. Então, assim, foi muito interessante conhecer essa bússola do coração, que é o Enneagrama, e desde então as coisas foram se modificando, claro, né? Então, assim, a partir do momento que eu tive luz da minha personalidade, né, talvez das características mais fortes dela, eu fui Uhum. conseguindo fazer pequenas mudanças, né? Uma aqui, outra ali, percebendo quando essa característica mais marcante agia em mim, através de mim, né? E foi assim, foi muito interessante, foi uma vivência bem legal com o Enneagrama. Que na verdade a gente vê que as características é algo que a gente foi aprendendo, né, Pedro, ao longo do tempo, desde a infância. Na verdade, a gente vê que é uma coisa que a gente não é que a gente fixou ali naqueles comportamentos, né? Sim. E é interessante também a gente não rotular a gente mesmo e nem as pessoas. Sem querer, a gente faz isso automaticamente, né? Porque a gente começa a racionalizar, igual você falou, né? As personalidades. E auxilia muito a gente ver as motivações da gente, né? Seja na família, com os amigos, em relacionamentos afetivos, né? Ou mesmo no trabalho. Líderes usam muito o Enneagrama. Uhum. O meu contato com o Enneagrama foi no curso com a Roberta, mas antes o Pedro aplicou algumas perguntas em mim. E aí ele falou, você se sente mais nesse tipo ou nesse? Aí eu falei, ele falou, nossa, é isso mesmo, né? Porque ele já estava meio que manjando ali qual que era o meu tipo. E aí fez muito sentido, né? Esses 9 tipos que a gente transita neles todos, só que a gente tem um traço mais forte, que é daquilo que a gente aprendeu a ser e que a gente pode, igual o Pedro falou, a gente vai desconstruindo, né?
ao longo do tempo, enfim. É mais uma ferramenta, né? Mesmo de Sim. autoconhecimento. Não gosto muito de falar de ferramenta, mas é um recurso, né? É. Que a gente acaba utilizando ali junto com outras terapêuticas, enfim. E a gente poderia estar falando assim brevemente sobre algumas características mesmo, né, dos eneatipos ali. Uhum. A gente não vai aprofundar, que a gente aprofunda mesmo é no atendimento individual, né, com o cliente, com o Sim. paciente ali. Então aqui a gente vai dar mais ou menos um norte aí para ver se alguém se encontra igual a gente se encontrou, né? Porque acaba que a gente volta para a essência da gente, é aquilo que a gente pode desconstruir e que o nosso ego fixou. É por isso que a gente fala assim, quando está aprendendo, mas isso não é você, né? Não fica te rotulando ou usando isso como bengala também, né? Tipo assim, eu sou tipo tal, por isso que eu fiz tal coisa. Não fica legal também, né? E aí você quer conversar com o Enea tipo 1, com as características dessa personalidade, né? Uhum. Vou abrir só um parênteses, que é interessante também falar, né, para quem está assistindo. A Uhum. nossa personalidade, né, assim, de acordo com a sabedoria do Enneagrama, ela vai sendo moldada muito na nossa infância. Então, a forma como nós nos relacionamos com a figura materna, com a figura paterna, com as cuidadoras e cuidadores, com outras pessoas no geral, isso tudo é material psíquico, né? Uhum. E aí a criança ela Sim, vai absorvendo aquilo e nisso a personalidade vai se estruturando, né? Então, só fazendo esse parênteses aí, e a gente, né, nos atendimentos, a gente está tratando de coisas lá da nossa infância e que reverberam sim. por toda a nossa vida, né? Aí falar também que eu fiz o curso, né, introdutório com o Daltron, fala o nome dele errado, e a Karine, que aí eu fui vendo o quanto que era importante, assim, né, os exemplos que eles davam ali da personalidade mesmo, da característica dentro de empresa, né, como que Sim. pode facilitar as relações ali das pessoas. Aí eu fui ficando mais interessada nos exemplos que ela estava dando, ele também. Eu falei, nossa, muito legal, né? Que a primeira vez que eu vi o Enneagrama, eu não tive tanta maturidade assim, porque a gente fica meio em choque, né? Dá um desconforto também. Aí depois você vai interessando, aprofundar. Aí eu aprofundei dessa forma, e com o Tiago também, que agora eu não lembro sobre o nome. Eu também fiz um curso e achei bem interessante estar aprofundando isso, né? Aí você pode começar então com a primeira personalidade, né? O Eneatipo 1 do Eneagrama, a bússola, né, do nosso coração. O primeiro traço de personalidade é o eneatipo 1 Uhum, e o modo de ser né, dessa pessoa que tem essa característica mais marcante é um modo de ser que busca o perfeccionismo nas coisas. Então é aquela pessoa que tem uma capacidade muito grande de detectar erros, uhum, de pegar, né, um trabalho, atividades, qualquer coisa, com um padrão muito qualidade. É uma pessoa totalmente. Não, é uma pessoa bem resoluta, né, que gosta de uhum. resolver as coisas ali, papum, aconteceu, vamos resolver, não vamos ficar, né, postergando ou enrolando. Uma pessoa mais autocontrolada, né, que não expõe tanto assim determinados sentimentos, como por exemplo a raiva, né, que é uma característica marcante aí do eneatipo 1. É... Isso tudo porque, né, às vezes lá na infância, a criança do eneatipo 1, ela recebeu uma mensagem dos pais de que errar não é bom. Então, por isso que Uhum. ela sempre está buscando aprimorar, aperfeiçoar, melhorar, por conta dessa mensagem lá da infância, certo? Certo. Eles falam que o sobrenome do Eneatipo 1 é organização. Uhum. E ele faz, são as tríades, né? Que a gente fala, é o 8, o 1, 8 e o 9, depois tem o 2, 3 e 4, 5, 6 e 7. Sim. E aí, o 1, 8 e 9 está dentro da tríade da autonomia, instintivo, né? Isso.
Então, ele é muito exigente, às vezes é inflexível também, quando ele está no traço dele forte ali, né, preponderante, tem dificuldade de olhar para mudanças, é muito crítico. Então, quando ele está nesse traço muito forte ali, preponderante nas relações dele, acontecem esses esquemas aí, né, que vem lá da infância mesmo. E você quer falar mais alguma coisa do tipo 1? Só lembrar também de uma coisa, que não existe, o 1 é melhor que o 6, Uhum. que é melhor que o 2, não tem isso, né? São iguais, todos os traços de personalidade têm os seus pontos mais fortes, os não tão fortes assim. Então não existe essa de que um é melhor que o outro, esse aqui nossa, é super desenvolvido. Não tem nada disso, né? É porque a gente transita em todos. É como se fosse uma constelação enegramática, né? Eu escutei essa palavra, achei fantástica. Você olha aquela constelação ali e você passa por todos. Tem hora que você está no 1 e no 6, 1 e 7, aí tem as asas, né, as virtudes e os vícios. Então a gente está consciente, desperto para isso, é importante. O tipo 2, né? Ele é da tríade ali do emocional, já é da atenção, né? Uhum. Que são pessoas prestativas, mais solidárias, comunicativas, elas acolhem o outro, né? Elas estão mais receptivas mesmo. Se ela te prestar uma ajuda e você falar que não precisa dela, ela fica assim, desolada. Para ela, o mundo caiu, né? Então, assim, às vezes é importante quando a gente está lidando com uma pessoa desse tipo, se ela não tiver muito no traço forte, a gente entender essa necessidade dela também e deixar dentro do limite ela dar esse auxílio, né? Dentro das Uhum. organizações ou na família mesmo, enfim, para ela não se sentir tão disfuncional. Mas se estiver em excesso, aí ela mesma tem que policiar isso, ter essa consciência, né? Que aí vira invasão também, né? E quando ela está disfuncional, ela entra na carência, na dependência, né? Nessa tensão, com medo querendo aprovação, né? Tem dificuldade de ouvir críticas, é mais orgulhosa. Que na verdade ela dá tanto porque é ela que está precisando desse olhar. Então ela acaba que volta para ela, né? Fica mais reativa aí. Então a gente logo saca as pessoas quando tá nesse traço, assim. Eu mesmo posso estar nesse traço, sendo que eu sou outro tipo, né? Tem momentos. Então a gente passeia aí mesmo, dependendo do contexto que a gente tá, né? Sim. O 2 é aquele que, Dificuldade de assim, dizer quando não, né? você. Dificuldade de dizer não também. A pessoa que tá é, nesse tipo, ela tem muita dificuldade de dizer não. Pode falar. e que, né, vamos supor, às vezes você está na casa de alguém que tem essa característica muito forte, é o tipo de pessoa que você fala assim, eu queria comer uma lasanha. Você nem termina de falar, a pessoa já aparece com um prato bonito de lasanha para te dar. Né? Então, essa coisa Uhum. do servir, ela tem muito essa característica do servir, de ser generosa, Sim. de ajudar. Né? Aí Igual você falou, atropela. esse padrão é tão forte que ela se faz necessária sem precisar. Então ela entra ajudando sem mesmo as pessoas pedirem ajuda, né? Mas é uma Uhum. necessidade dela se fazer necessária ali. Uhum. Aí a gente já pode entrar no tipo 3, né? Que eles falam que o sobrenome desse eneatipo é o sucesso. Que ele se O adapta muito realizador. fácil, o realizador, se adapta muito fácil ao contexto, é focado, né? Que é Uhum. notoriedade. Isso quando ele está funcional, dentro do limite ali. Ele está na tríade também do emocional, de querer atenção, né? É. Mas quando ele está disfuncional, ele quer ser mais reconhecido pelo que ele tem e não pelo que ele é. Porque ele Uhum. sofreu isso lá na infância. Então ele não consegue ver quem ele é de fato. Ele, por exemplo, ele se adapta a contextos mesmo. Se é para ter um carro do ano, ele vai ter para ser bem quisto ali no meio. Às vezes ele não está podendo nem pagar a prestação do carro, mas
ele tá ali com o carro para se fazer aceito ali, né? Então tem muito disso do tipo 3. Aí ele fica fixado na imagem, ele pode se tornar uma pessoa mais egocêntrica, manipuladora, individualista, competitiva, quando ele está com traço muito alto ali. Lembrando que todos nós podemos transitar aí. Mesmo, sei lá, a pessoa é do tipo 6 ou 8, mas às vezes ela está ali no disfuncional dela no ENEA tipo 3. E aí ela vai se percebendo dentro do contexto também. Por isso que a gente fala, não é legal rotular, né? E nem usar com bengala. Ah, é porque eu tô oscilando no tipo 3. Então eu tenho que ter um carro, uma casa mesmo, isso mesmo eu não tô aguentando pagar aqui, mas é para ser aceito dentro do grupo, né? O status ali. É o workaholic do Enneagrama. Sim. Ele que trabalha Aham, para conseguir o sucesso que ele tanto almeja. sim. Né? Uhum. E o que é o sucesso, né? Temos parâmetros. Sim. E aí se perde dele mesmo, né? E tem o tipo 4, você quer falar um pouquinho do 4? Começar a falar dele? O 4 é como se fosse o diferentão. Uhum. Esses não são rótulos, tá? Assim, são características para a gente compreender um pouco da personalidade. E a gente, igual o Sibeli falou, a gente está falando de uma forma bem resumida, é uma Uhum. pinceladinha, porque isso a gente aprofunda nos atendimentos que a gente faz. Uhum. Então, o 4 é aquela pessoa que ela tende a reclamar um pouco mais das coisas, né? Porque ela busca uma certa atenção e aí ela se vê imersa nos próprios problemas e aumenta esses problemas para as pessoas, né? Então, às vezes você vai chegar para conversar com uma pessoa que está ali no NA tipo 4 e você vai desabafar da sua vida, a pessoa vai falar assim, nossa, mas isso não é nada, minha vida está assim, 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 assado, tá desse Uhum. jeito, tá acontecendo isso, e às vezes nem é tanto assim, mas são Uhum. pessoas mais profundas. E o Faz interessante sentido. é que, em geral, os artistas, né, eles tendem a ter essa característica mais forte. E aí, como que Uhum. eles expressam essa emoção, né, dessa melancolia, digamos assim? Por meio da arte. Né? Então, é na pintura, é escrevendo um livro, fazendo uma música. Então, os artistas, eles tendem a ter esse padrão de personalidade. Até a forma de vestir, né? Diz que eles são mais autênticos, criativos. Uhum. É igual o Pedro falou, sou diferente, né? O poeta, o Uhum. artista, tem uma autoconsciência, assim, do que ele precisa mudar, mas quando ele está no disfuncional, é muita sensibilidade. Ele também está na tríade aí do emocional, né? Da atenção, da sensibilidade. Então ele Uhum. tem uma instabilidade quando ele está disfuncional, uma autocrítica, fica muito queixoso e uma instabilidade emocional, porque ele consegue ver ali o que ele precisa mudar, mas ele fica imerso ali, né? Porque tanta. Parece que só ele está vivendo aquilo. Então, quando a gente está assim com a pessoa que está nesse traço, a gente percebe, às vezes não é. Você vai ouvir ele, claro, mas é não aumentar essa queixa dele, é jogar ele para fora dessa crítica exacerbada dele, né? E aí você É, contribui com a pessoa também. Tipo, olha, mas o que você pode fazer diante disso? Tirar um pouquinho dessa autocrítica, né? Auxiliar ele aí, para ele não ficar tão imerso mesmo, né? Preso naquele ali e não conseguir pôr em prática. Ele fica só queixando, como se o mundo fosse pior para ele, né? E o Enea tipo 5, a gente já vai passar para o Enea tipo 5. Você quer começar a são falar os um pouquinho? nerds, os Fala que o nerds do sobrenome desse Enneagrama. daí é planejador, são os planejadores, né? Aí já entra na tríade do racional, da Racional. segurança, né? São mais racionais. Você quer falar? São pessoas que são bem perceptivas, né? Elas Uhum, tendem a ser inovadoras e muito mais reservadas. Né? Uma característica também interessante são os encastelados. Então, uhum, é aquele tipo de pessoa que vai combinar uma festa na casa dele com muito custo, porque ele também não gosta de receber pessoas em casa.
Mas ele fala assim, ó, vai terminar 10 horas. Ok? Ok. Deu 9h59, ele já tá catando os trem, fechando janela, fechando porta, trancando a casa, Uhum, despedindo do povo e indo pro quarto. uhum, Então são bem reservados, bem encastelados, né, como se eles uhum, vivessem dentro de uma casca. E são pessoas que buscam estudar bastante, aprender um tanto de coisa que às vezes eles nem vão usar, mas eles gostam de estar ali aprendendo, 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 e às vezes se especializam em coisas que nem vão ter utilidade, né? Ah, eu vou estudar como que eu posso fazer chiclete canino. Acho que a pessoa nunca vai usar chiclete canino, mas ela uhum, acha importante estudar aquilo ali. uhum. Outra coisa, Mas são ele, pessoas que tendem a colecionar, né? Ter coleções. E coleções de coisas bem inusitadas. uhum. Quando eles são assim muito né, eles são muito planejadores, eles conseguem, quando estão funcionais, né, reter os impulsos, são mais estrategistas, minimalistas também, né, são analíticos, mas Uhum. quando estão disfuncional, parece que eles são mais frios, eles não são muito de toque, né, de abraçar, Uhum. são mais distantes, é ele na dele, você na sua, ficam mais quietos. São distantes, né, impessoais, dá essa sensação, mas é porque eles precisam desse espaço. Às vezes a gente vê, né, o marido chega em casa, a esposa ela fica mais quietinha ali, aí vem o outro, você precisa de alguma coisa? Imagina Veio o dois, 5 né? com o 2, o 5 com o 2 ali, né, o Enéa tipo 5 com o Enéa tipo 2. Aí parece que tá invadindo o espaço, né? Então ele fica, não precisa de nada, não, tá tudo bem. Aí o 2 já acha que ele não tá negando aquela ajuda, né? Então dá conflito. Então, quando você percebe que tem um Enéa tipo 5 com 2, é bom que você percebeu o outro, saber, para você assim, lidar melhor, né? Não ter tantos É. conflitos. Porque os traços vêm, é natural, né? Desde a infância ali você aprendeu a ser assim, né? Então, para Sim. desconstruir, acaba que você encontra um parceiro que é o contrário, só para você ficar, só para te testar ali, né? Acontece. Até do trabalho também, né? Uhum. E aí tem E o o 5 traço ele 6. tem. Ah, Ah, pode falar. assim, o 5 ele tem a dificuldade de entrar em contato com as emoções. E por Sim, isso que para sim. ele às vezes é difícil falar, "Ah, estou sentindo isso, estou sentindo assim, estou. Ele tem Não sabe muita nomear. dificuldade, assim, Ele não sabe não nomear. fala. É, não fala. O tipo 6 ele já entra também na tríade da segurança também, que quer segurança, né? É Uhum. racional também. Falo que o sobrenome deles é a vigilância. Que eles sentem, teve aí lá na infância, ou sentiu muito medo, né? Ou sentiu excluído, ou humilhado, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Então, eles são leais ao grupo, aos grupos, né? São prudentes, comprometidos, responsáveis. Mas quando estão disfuncionais, ficam desconfiados, ansiosos, preocupados, né? Tem uma insegurança excessiva aí, pessimistas às vezes. Uhum. Aí eu lembro de um exemplo que a Karine, né, deu no curso. Por exemplo, se tem numa empresa uma pessoa que é do Enéa tipo 6, muito com medo ali, não consegue desenvolver um projeto. Aí a Uhum. gente trabalha ela lá no Enéa tipo 1, que é o organizador. Que aí ele percebe que ele organizando, ele pode pôr em prática. Que aí joga um pouquinho ele para o 8, né? Porque a gente vai falar do 8 ainda. O 8 é aquele decidido, né? De pôr em prática ali o que ele pensa. E fazer valer, né? Que aí ele vai sentindo É. certa segurança, para não ter tanto esse medo que o 6 traz, esse traço forte, né? E ele consegue realizar. Aí ele pode ser jogado um pouquinho para o 3, ele se torna um realizador, começa a perceber sucesso no projeto. Um pouquinho do 2, que aí ele pode se relacionar com as pessoas, não ficar tão fechadinho, né? Então, olha que interessante, a pessoa vai transitando. Então, aquilo Uhum. que ela está bloqueada, que a gente percebe no atendimento com a pessoa, a gente vai jogando ela para outros eneatipos. Tipo, olha, você pode fazer esse movimento. Vamos tentar?
E a pessoa vai vendo o resultado à medida que ela vai fazendo o movimento, que ela vai fazendo essa constelação eneagramática. Então é muito bonito, assim, é bonito, né? Interessante. Sim. Quer falar mais alguma coisa do ENEA tipo 6? Não, assim, falou tudinho, né? E tem um fator interessante aí que é o medo, né? E o Aham. 6 ele sente muito medo, por isso que ele fica Uhum. muito precavido. Então, Uhum. precisou de viajar, convida o 6, ele vai resistir demais, ele Uhum. não vai querer ir, que ele vai morrer de medo de acontecer uma Aham. coisa, mas se ele Aham. topar ir, todo mundo está seguro, né? Porque ele vai Uhum. conseguir pensar nas coisas para, né, de antemão ali prever tudo que pode acontecer. Só não pode estar em excesso, né? Que É, aí fica um traço forte ali, disfuncional. Aí chega a atrapalhar, né? Ele não sai do lugar. sim, Aí tem o 7, que também é da tríade da segurança, dos racionais, que tem a característica de racionalizar mais. Eles são muito criativos, inovadores, ousados, flexíveis, otimistas, né? Isso quando eles estão ali no funcional deles, equilibrado ali. Mas aí ele se torna disfuncional porque ele fica indisciplinado, distraído, inquieto, também sente um medo aí, né? sim, Às vezes é impulsivo, acontece isso também com o 7. Mas ele é muito alegre, espontâneo, né? Ele cativa ali. sim, Na empresa, ele tem muita iniciativa, ou na vida, né? E pouca acabativa. Eu lembro da sim, Karine falar isso também. Então, quando a pessoa começa a olhar para esses aspectos, ela pode, aos pouquinhos, ir fazendo diferente, né? Ela vai se sentindo mais realizada ali dentro de projetos, seja pessoais ou dentro de empresa. Ou quando a gente percebe o coleguinha também, que está mais nesse eneatipo, a gente também dá uma puxadinha, fala, olha, vamos focar aqui, não, vamos deixar isso para depois, né? Calma, tudo tem sorte, precisa abraçar o mundo. Parece que está com sede, né, de que vai perder alguma coisa, tem dificuldade, às vezes, de acessar a dor, né? A gente esqueceu de falar do eneatipo 1 é a raiva, né, a ira ali. Do 7 é a dificuldade de acessar a dor. Então, quando ele consegue acessar essa dor, ele vê que não dói tanto, né? Que ele pode seguir, que tá tudo bem, né? sim. Então, são pessoas que gostam de manter muitas opções de coisas para fazer, Uhum, né? Então, tudo isso, uhum, esse tanto de coisas para fazer, é, igual você falou, é para fugir dessa dor que ele tem. Então, é melhor fugir dela do que uhum, olhar. Se eu olhar, eu vou sofrer. Então, eu vou arrumar uhum, festa, arrumar uhum, evento, arrumar passeio, arrumar um uhum. projeto para fazer, um monte de coisa. Que aí distrai, né? Sai de si. Isso, Eu lembro exatamente. da fala da Karina, porque que o 7, ele pensa assim, que o mundo, ele prioriza muito a felicidade, tem essa coisa, né, de capitalismo, né, da felicidade mesmo, né? Então, para que eu vou Sim, mudar? Todo mundo quer ser igual a mim, feliz, né? Eu não vou mudar. Então, ele cai numa armadilha, sim, porque, né, tem os dois lados aí que precisa ser olhado. E aí eu achei bem interessante essa fala dela, porque o mundo está exacerbando, né? Você tem que estar sempre feliz o tempo todo, enfim. E aí o 7 sente que está adaptado, né? Para que eu vou olhar para a dor? Tô sim. fora, né? Aí tem o 8, que a gente volta lá para a tríade da autonomia, que são instintivos também, né? Quando ele está no funcional, ele tem iniciativa, ele é decidido, determinado, tem ação, né? Mas quando ele está no disfuncional, ele se torna autoritário, controlador, impulsivo, intenso, é muito direto, né? E insensíveis, Agressivo, né? parece que são insensíveis também. Porque ele não deixa o outro falar. Ele até te ouve, mas é a opinião dele que tem que prevalecer. Uhum. Então ele é mais para fora, né? Ele é mais de. Porque também ele sofreu na infância com a sensação de ter se traído.
como se tivesse tirado a inocência dele. Então, ele tem medo de cair nesse lugar de novo. Então, ele, contando disfuncional, ele tem todas as características de personalidade. É O que como se mais que você ele sabe? agredisse para não ser agredido, né? Assim, eu vou ser grosso com essa pessoa aqui porque ela não vai ser, para ela não ser grossa comigo, para eu mostrar que quem manda sou eu. Então é como se ele criasse uma casca para envolver essas dores que você falou de infância, Uhum. né? Então ele já se mostra agressivo para as pessoas não cutucarem a ferida dele ali. Isso aí é o E tipo ele de também. pessoa que assim, dá muito para perceber no olhar, né? Então aquela pessoa com um Uhum. olhar muito Sim. forte, assim, muito marcante, poderoso, são Uhum. pessoas que têm essa característica muito, muito em voga, né? Sim, é verdade. E aí a gente tá chegando no 9, né? Que é o último, mas não menos importante. Também está na tríade da autonomia, dos instintivos ali, que tem como vício, né? Vamos dizer assim, a ira, a raiva, Uhum. de ter sofrido algo na infância que desencadeou isso. Ele aprendeu a ser assim, então ele se motiva, às vezes, por essa forma. Mas, igual eu falo, Sim. quando tem o autoconhecimento, a gente pode começar a mudar. Então, ele também está nessa tríade aí. Que ele o sobrenome dele é mediação, ele gosta de mediar. É muito paciente, é bom ouvinte, busca pela paz, né? É resistente. Quando ele está no disfuncional, ele pode se tornar submisso, aquele que engole sapo, né? Apático, pode procrastinar e fica na indiferença também, porque ele tem medo de voltar naquela dor dele inicial, né? Sim. Uma Então, as dor de pessoas mais infância dele é às vezes quando os pais, né, tinham algum conflito e o uhum, 9 ficava ali no meio sem saber o que fazer, tomar partido de quem? Da minha mãe, do meu pai, mas e se eu perder um ou outro? Né? uhum, Então ficou naquela dualidade ali, sem saber o que fazer, e ele carrega isso para a vida. Né? Por isso que ele às vezes foge dos uhum, conflitos. Ele tem mais uhum, facilidade para mediar, para todo mundo ficar feliz e tranquilo sem brigar, ao invés de dar a opinião dele ou tomar partido de alguém, uhum, né, na visão dele uhum, possa estar mais uhum, certo, digamos, e aí ele se retira. Né? Ele se retira, ele uhum. não gosta de envolver, não gosta de meter o bedelho, só se for para mediar mesmo. Mas aí ele vai se anulando, né? Vai se Exatamente. anulando. A minha gata cismou de subir para um lado que não tinha que subir. Ela deve ser qual tipo? É no chão. Catei ela aqui pelo braço, ela levou até um susto. Nossa. Hoje, vamos ver que tipo que ela é, entrona, né? Ai, ai. E aí tem a questão, não sei, porque aqui na live não tem como mostrar o símbolo, né? Se tivesse pegado uma foto, alguma coisa. Mas o símbolo dele é um círculo Quer ver? Eu acho que eu do, consigo do colocar aqui. Enneagrama. Eu acho que dá para eu colocar aqui no computador. Quer ver? Peraí. Vamos ver se vai dar. Aqui, ó. Esse é Isso. o símbolo É o círculo. do Enneagrama, né? Aí tem os 9 tipos, as tríades, né? 9 e 8, que é da autonomia dos instintivos. 2, 3, 4, que são sensíveis, prezam pela atenção. E os 5, 6 e 7, que são os racionais, prezam pela segurança. E aí tem um símbolo que é um círculo, que eles falam que somos um, que é a unidade, né? Tem a lei dos três, que é da tríade, que aí tem a Santíssima Trindade, né? Sim. Tem outros exemplos que a gente pode dar, mas agora eu não estou lembrando aqui. Você lembra de algum? Eles fazem referência. Tem a lei dos sete, as 7 cores do arco-íris. O mundo foi criado em 7 dias, 7 leis herméticas. Então, tudo tá interligado. Princípio, meio e fim. O Tavo Assis está perguntando: é possível ter características dos 9? É possível, sim.
Só que tem um que prevalece na gente, que foi aquela dor que foi criada quando a O gente Gustavo. quando estava criança. Teve algo na infância da gente que marcou e ela é motivada a comportar diante daquela dor, em todo o contexto que ela está. Só que quando a gente tem consciência, fica mais leve. Igual a gente falou, o tipo 1, né? O sobrenome dele que a gente fala é organização, é perfeccionismo. Por quê? Porque ele tem medo de errar. Ele tem medo de errar. Quando ele ouve alguém falar assim, não, fulano, mas está errado, ele quase dá um troço. Porque acessa a infância dele, né? Daquela medo de estar inadequado, de não estar fazendo certo. Então acessa essa memória dele, daquilo que ele foi ensinado a ser, mas que na verdade a gente não é, né? A gente pode desconstruir isso. E nos atendimentos individuais que a gente faz, a gente percebe esse movimento, que a pessoa toma essa consciência, que ela tem as 9 características ali, no decorrer do desenvolvimento dela humano, né? Mas que ela tem um que prevalece, um traço mais forte. Aí quando ela olha para esse traço mais forte, ela começa a poder alinhar com os outros traços e caminhar de uma forma mais leve. Claro que tem hora que a gente tropeça, né? Não percebe, enfim, mas aí são aprendizados. Não é também para ficar robotizado, né? Com medo, enfim, né? De não estar atendendo o que tem que ser, não é por aí. E nem se rotular, nem usar como bengala, porque a gente falou no início. Ah, eu fiz isso porque eu sou o tipo tal, né? Também não é por aí. Ou rotular a si mesmo, ou rotular o outro, né? O ser humano tem muito mania de fazer isso. Ele colocou assim, entendi, bacana demais. Me identifiquei mais com um lado mesmo, mas tem um pouco de todos. Obrigado pela resposta. Por nada. É isso mesmo, a gente percebe que a gente tem um pouquinho de cada, mas que tem um que prevalece mesmo. E aí olhar para isso é muito importante, né? É um autoconhecimento que a gente tem da gente mesmo, para a gente saber lidar com o outro e com a gente mesmo, em primeiro lugar. Saber os nossos limites, nossas potencialidades, nossas virtudes, aquilo que a gente cai em vício mesmo, que a gente tem, né? Não é vício de droga, essas coisas assim. É um vício comportamental mesmo, né? Que pode até desencadear, talvez, né? No uso de substâncias. Quando a pessoa toma essa consciência, ela pode fazer diferente. Ela pode fazer movimentos mais harmoniosos ali na vida dela. Você quer responder ele, Pedro? Mais alguma coisa? Acrescentar, né? Assim, acho que a partir do momento que a gente olha para a gente, né, quando a gente começa a se compreender, se conhecer e olhar para as dores, é inevitável que a gente também crie uma certa empatia pelas outras pessoas, né? Porque assim como Uhum, nós fomos crianças um dia, a outra pessoa também já foi criança um dia, ela carrega as dores, os vícios, as virtudes, as potencialidades, né? Então, assim, nesse pacotão que a gente chama de planeta Terra, todo mundo um dia já foi criança. Quem não foi uhum, é, e quem ainda não chegou a ser, vai ser. E nisso vai se formando a personalidade, a gente vai aprendendo a ser mais deste modo ou mais do outro. E aí, quanto mais a gente vai, né, se percebendo, se observando uhum, nesses padrões, mais a gente consegue transpor essas barreiras e entender um pouquinho do outro também, né? Às uhum. vezes a pessoa te responde ali, ela tá sempre mal-humorada, sempre agressiva. Por que será, né? Às vezes o que que tem por trás daquilo ali? Que dor de infância que ela está carregando para ser assim com as pessoas? Não que isso justifique, Uhum. né? Claro que a gente preza por uma boa harmonia, relações mais saudáveis, Meu gato mas uma conseguiu certa apagar a empatia. luz e acender. De novo, Eu vou ter que levantar e tirar ele. Só um minuto, pode continuar. tá, João. E aí, aí a gente vai criando essa certa empatia, né? De compreender também, nossa, às vezes o fulano passou por tal experiência na infância, então ele age dessa forma porque lá no inconsciente dele ele acredita que, sei lá, eu preciso me mostrar agressivo para as pessoas não me ferirem mais. Então o Enneagrama ele é essa possibilidade, né? Ele possibilita a gente a ter essa profundidade na nossa personalidade e criar essa certa empatia pelas pessoas. O Gustavo, Uhum. ele
comentou aqui de novo, ó, estudei bastante sobre quando opa, me aprofundei em Isso, inteligência emocional. Tive que ir fundo para entender onde é o meu desenvolvedor. Sou fã desses estudos que a gente se enxerga. isso mesmo. Nós também, né, Peixe? A gente é suspeito para falar. Boa tarde, quem está chegando, né? Sejam bem-vindos. Cid apareceu aqui, Sidneia, te amo, Sejam saudade. Saudades bem-vindos. também, mulher. Eu penso assim que quando a gente começa a olhar para essa criança, que a gente tem ela ainda dentro da gente, né? Por vezes a gente Exato. acessa ela ou o outro faz algo que afeta e acessa também. Mas quando a Sim, gente se entende, eu acredito que fica menos sofrido. Fica menos é, sofrido e a gente começa a ter compaixão pela gente mesmo, e autoempatia, né? sim. E começa a olhar o outro também de uma outra forma. A gente aborda o outro de uma outra forma, a gente consegue ter conversas mais difíceis, se for o caso, né? Então, só vem a trazer benefícios. Eu vejo que o enneagrama, ele só vem trazer benefícios, complementar com o autoconhecimento, realmente. É, né, um achado, vamos dizer assim, milenar, que eu acredito que, né, não é ensinado em faculdade, a gente não tem esse acesso assim tão fácil, né? E quando a gente começa a adentrar nesse mundo do autoconhecimento, da espiritualidade não no sentido da religião, de dogmas, não disso, mas da gente se entender, saber como que a gente pode se comportar, como a gente pode amenizar situações dentro da gente, né? Não é que a gente deixa de olhar para a dor, mas a gente acolhe ela, inclui e conversa com essa dor, né? Faz um curativo, se tiver que fazer dar ponto ali, a gente dá ponto, depois a gente tira a linha do ponto, né? E aceitar, e falar, olha que dor bonita que eu tenho, que me fez chegar até aqui e me transformar em quem eu sou. É, Então, é por aí. eu ia A falar Mari, uma coisa, esqueci. boa tarde, Mari, saudade de você também. Dia 12 a gente vai se ver. A Uma Poli, boa outra coisa interessante que, por exemplo, tem as tríades, né? E cada tríade ela tarde. tem algo por trás. Né? Então tem a tríade lá do instintivo, né? Que busca autonomia, e o que está atrelado a ela é a raiva. E aí é comum, né? Você já ouviu várias vezes, eu Uhum, também já ouvi, eu quero me livrar da raiva, eu quero não sentir raiva. uhum, E é aí que está o conflito todo, em querer tirar, em querer excluir, em uhum, querer não ter mais, não sentir. Isso é impossível, né? uhum, E aí fica um convite para tentar fazer o inverso. Se uhum, permita sentir essa raiva, né? E investigar por que eu estou sentindo, de onde que ela vem, o que que em mim uhum. se afetou para que eu ficasse dessa forma. Então é um movimento oposto, né? Igual você É, é falou, é incluir. Aquilo faz parte. É da natureza humana sentir as emoções. igual os eneativos da tríade ali, do medo, né? Da insegurança. Por que que eu tô Uhum. com medo? Isso é real? Eu tô criando esse medo? Ou eu tô Sim. criando essa raiva? Eu tô criando essa atenção excessiva? O que é isso Uhum. que tá acontecendo, né? Por que que eu tô demandando isso de mim mesma? Sim. E aí eu demando do outro? Faz sentido? É olhar isso, porque se faz sentido, você vai conversar com a pessoa, falar do que você está sentindo também é muito importante, não ficar guardando tanto, né? Sim. Colocar mais vulnerável, ver com quem também está disposto a ouvir, não é com todo mundo também, né? Com quem a gente É. se coloca vulnerável. Infelizmente ainda não. Deveria não ser um problema isso, né? Ser É. básico, assim, do ser humano mesmo, né? Das virtudes que a gente tem humanas, enfim. Saber escutar o outro, de ter essa compaixão mesmo, né? É natural isso, só que a gente tem essa dificuldade de fazer, porque a gente está muito no externo. Então a gente tem dificuldade de olhar para a gente, quem dirá para o outro às vezes, né? Ou então a gente olha Sim. muito para o outro e esquece da gente, que é o dois, né?
Então a gente vai, em determinados momentos, a gente vai se vendo, né, nessa constelação enegramática aí, que é muito interessante. É uma possibilidade de se olhar também. E aí o tempo já está acabando, Pedro. Eu acho que a gente vai fazer Uhum. 1 hora. Tá bom. Já é 5, viu? E fazer esse convite, né? Que a gente está com atendimento individual, com Eneagrama. Está bastante bacana, assim, o formato que a gente fez para conduzir o cliente a se olhar. A gente também trabalha com constelação, com cinesiologia dimensional, psicoterapia. Aí fica a critério do cliente também, aquela demanda que o coração dele pulsa, né? Qual que é Sim. a bússola dele, né, do coração, para ele direcionar ali. E a gente colocou até o título, né? A bússola do coração. Mapa das personalidades, que é o Enneagrama. É uma das possibilidades da pessoa se investigar, se acolher, né? Sim. Apesar da dor. A dor pode ser transformada, né? Você quer Ela deixar não mais um? precisa ser dor para sempre, né? Não, claro que não. É dor quando a gente não olha para ela, quando a gente não acolhe, quer excluir. Aí ela dói mais. Aí o Sim. machucado abre mais. Vai cada vez aprofundando. Sim. Que a gente não quer olhar, né? Acho que é feio, né? Que o outro também não pode ver esse machucado meu, né? É. E aí só vai piorando. A gente percebe que a pessoa vai criando outras questõezinhas, outros conflitozinhos em torno daquilo, né? Aí vira uma inflamação mesmo. É Então é isso. isso, né, gente? A gente está vindo com as lives assim, pequenas, hoje não foi tão pequena assim, né? Que esse assunto também é bem interessante. Quando a gente gosta do assunto, a gente nem percebe, né? E em outubro a gente vai ver um outro tema. Vocês podem também contribuir dando dicas, né? Tipo, de qual tema, enfim. A Mari falou assim, a gente acha que é falho, né? Por sentir dor. Eu falo que a gente não fica nem muito o tempo todo na alegria e nem na dor. A gente oscila. A gente precisa de olhar para a dor para ter a alegria e vice-versa, né? Faz parte. A luz, a sombra, essa dualidade que a gente acha que é dualidade, mas não é, a gente tem que integrar, que faz parte de quem a gente é. E não é vergonha nenhuma, né? Eu acho que quem acredita que sente vergonha, a gente sente, às vezes faz parte do ser humano isso. Mas o outro que julga, que critica, às vezes está precisando mais de auxílio do que o outro que se mostra vulnerável. Então é olhar para isso também, né? É importante. Ela falou que exatamente. Então a gente vai finalizando para essa live não cair, a gente não perder ela. Agradecer ao Pedro por mais um bate-papo. Eu que agradeço. Gostoso, né, ter esse bate-papo assim, as pessoas participando também. E aí vocês podem deixar nos comentários depois assuntos, né, que vocês têm interesse. A gente não sabendo, a gente pesquisa, troca figurinha, né? Então, boa Sim. tarde para todo mundo. E agradecer quem ficou até agora, até o final. Agradecer ao Pedro também, tá bom? Obrigado, Pique. Obrigado a todo mundo. Beijo no coração. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.